Esse vídeo aqui vai tratar de duas ferramentas que nos ajudam a fazer diagnóstico do protocolo DNS. São elas as ferramentas DIG e NSLOOKUP. Então, inicialmente, a ferramenta DIG, elas têm funcionalidades equivalentes, né? Antes de qualquer coisa. Então, eles são clientes de DNS e nos permitem, então, fazer validações, nos ajudar no diagnóstico da rede. Então, da forma mais simples, né? O que faz aqui o DIG sem parâmetro nenhum, apontando para um domínio, certo? Isso aqui é um nome de um domínio www.terra.com.br. O padrão qual é? É a resolução de nome para IP. Isso é o básico do DNS, ok? E esse IP aqui pode ser IPv4, IPv6, certo? A gente vai passar parâmetros para saber disso. Nessa outra aplicação da ferramenta DIG, usando o parâmetro mais short, que retorna uma versão reduzida das informações, que é útil para usar em scripts, né? Esse outro parâmetro aqui, NS, o objetivo dele não é fazer a tradução do domínio para um IP apenas. Ele vai mostrar qual servidor de nomes o NS vem a ser name server, qual é o servidor de DNS que responde de forma primária pelo domínio terra.com.br. Então, um tipo especial aí de registro. Esse outro parâmetro aqui é muito interessante, certo? Para entender o DNS, que é o MyTrace. A estrutura do DNS funciona de forma hierárquica, certo? E existem diversos níveis de cache. Para evitar que, ao fazermos a resolução de nome para IP, ou de IP para nome, que se faça a busca no servidor primário. O que quer dizer isso? Quando eu resolvo terra.com.br, a ordem é, primeiro, o cache local, depois o cache intermediário do primeiro servidor de DNS, depois, dependendo da estrutura, ele vai apontar para um próximo servidor. Mas quando tu faz o trace, tu vais na origem. Então, mostra todo o caminho da hierarquia do DNS para resolver esse www.terra.com.br, como esse exemplo aí. Vou mostrar para vocês, é bem interessante. Bom, tem vários outros parâmetros aí, né? Você pode dar uma olhada na documentação. Bom, então, como eu tinha comentado aqui, né? O MyTrace aí, experimentem para vocês verem o que faz isso, certo? Em relação ao NSLOOKUP, que é a ferramenta mais antiga aí, certo? Tem como padrão no Windows, por exemplo, até hoje. E no Linux, nas distribuições mais antigas, né? Nas atuais também, isso é instalável, vamos pensar. Também tem a mesma função de fazer essas validações. Basicamente ele é um cliente de DNS, né? Basicamente é um cliente de DNS. Esse é o papel do NSLOOKUP e do DIG. São clientes. Então o NSLOOKUP Terra, o que ele vai fazer? Ele vai usar o servidor que está configurado no sistema para tentar resolver o terra.com.br e saber qual o IP que esse cara responde. Esse "-query NS, similar ao que tinha no DIG, é para sabermos qual o servidor de DNS que responde pelo domínio que foi colocado aqui. Reparem que aqui é um domínio, né? Terra.com.br. Aqui é um host. www, certo? São coisas diferentes. Aqui, interessante.
eu quero passar outro servidor de DNS. Eu não quero usar o servidor de DNS que está no sistema configurado, eu quero usar o 888. Então, qual é o efeito aqui? Eu quero que ele resolva www.terra.com.br nesse servidor aqui, não que está configurado na máquina, por exemplo. E aqui um exemplo de fazer o reverso. O que é o reverso? Eu coloco o IP e espero receber o nome que está atrelado a esse IP. Isso é o reverso do DNS, né? DNS o que é? É o nome para IP. O reverso é IP para o nome. Então, com referências aqui, tem vários outros parâmetros, né? Vários outros tipos de registro que podem ser usados. Então vamos dar uma olhada aí. Esse cara foi sendo substituído, né? Hoje nos Linux atuais aí, principalmente Ubuntu, Debian, se tem o DIG, né? E não o NSLookup. Vamos lá. Então assim, ó. A primeira coisa que vamos fazer é o seguinte. DIG www.terra.com.br mais trace. O que vai acontecer aqui? Vai haver agora, é tal como se fosse um trace route aí, só que de DNS, certo? Então ele vai mostrar desde a origem, que são os servidores DNS raiz, até chegar ao servidor primário do Terra. Se vocês perceberem o tempo aqui que levou para fazer isso, tem 160 milissegundos, 227 milissegundos, certo? Se não houvesse cache no DNS, as resoluções de nome seriam muito lentas, certo? Então, usar essa estrutura de cache aí é fundamental, certo? Mas aqui é interessante para ver como funciona na prática aí. Fazendo um caminho, vamos pegar outro caso aqui, vamos pegar um endereço externo. Ó, google.com. Então ele não vai no Brasil agora para resolver, certo? Ó, ele vai nos servidores raiz, do servidor raiz ele descobre qual é o servidor que responde para o servidor do Google. No servidor do Google, o que representa então, qual é o IP desse www.google.com. O que mais tem interessante aqui? Por exemplo, eu quero ver se o meu domínio, que eu registrei agora, está sendo resolvido lá no servidor do Google, de DNS do Google. Reparem, eu botei no DIG aqui, eu botei @ certo? Então vamos ver. Ó, ok, certo? Está resolvendo aí esse empresa.com.br. Que mais? Não, eu quero saber qual é o servidor de e-mail do domínio empresa.com.br. Ó, o servidor de e-mail é MX, né? O Mail Exchange desses caras é do Google. Então eu procurei o servidor de e-mail deles, está resolvendo pelo Google. Então tem N variações aí que podem ser feitas, né? Então dei uma explorada nisso. Isso é uma ferramenta fundamental, certo? Para realizar testes, validações, diagnóstico de rede. E está disponível aí, linha de comando em qualquer servidor Linux, inclusive Windows também, né? Pode ser usado. Por fim, o NSLookup, que entra nesse ambientezinho aqui, tu pode escolher, por exemplo, qual é o servidor. Ó. Definir, eu quero resolver Mail Exchange, beleza? Vamos ver qual é o Mail Exchange, qual é o servidor de e-mail que responde para terra.com.br. Tá aqui. Esse cara. Não, eu quero saber agora
o seguinte, eu quero tipo IPv6. Então eu quero as entradas IPv6 para terra.com.br. Ele me responde IPv6. Por quê? Porque eu defini o tipo aqui 4As. Tá, e o IPv4? IPv4 é um A só. Então agora ele vai me retornar o IPv4 de terra.com.br. Só IPv4 aqui. Então explorem um pouco essas ferramentas aí, porque elas vão ser muito úteis nas rotinas de administração de redes. Então esses caras aí são o NS Lookup,